Irmãos, hoje o nosso texto de mensagem da Palavra de Deus está baseado no livro de Esther, no capítulo 4, dos versos 14 a 17. E o tema da mensagem é Fazendo Diferença na Sua Geração. As pessoas, de uma forma geral, querem ser relevantes e aceitas, mas o que realmente importa não é o quão relevante nós somos para nós mesmos, mas somos relevantes para a geração em que vivemos e para gerações futuras. O reformador João Calvino ele diz que o mundo é o palco da glória de Deus e o homem, sendo testemunha dos grandes atos do Senhor, ele tem a obrigação de expressar o que viu. Os livros históricos do Antigo Testamento eles se encerram com um drama romântico escrito em forma de conto, com todas as características de um romance completo, mas com todos esses fatos que ocorreram, nós começamos a observar que o livro de Esther ele está bem no meio da volta do povo de Deus do cativeiro. E eles ocorrem desde o retorno de Zorobabel até o segundo retorno de Esdras. E o autor do livro de Esther ele quer demonstrar que mesmo quando a presença de Deus não é aparente, uma vez que o nome de Deus não é mencionado no livro e nem ele aparece no Novo Testamento e nem ele está entre os papiros do Mar Morto, mas o que nós percebemos é que a mensagem do autor, inspirado pelo Espírito Santo, uma vez que ele está no cânon judaico e também no cânon cristão, ele é um livro inspirado, portanto, então o que nós percebemos é que Deus está por trás de todas as coisas, agindo de maneira soberana e trabalhando em favor do seu povo. Esse livro de Esther ele conta a história do rei Assuero, e esse rei Assuero ele dá um banquete aos seus príncipes das 127 províncias do Império Medo-Persa. Isso está aqui em Esther, no capítulo 1, no verso 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias ou sátrapas, como eles então chamavam. O que nós percebemos aqui é que ele faz um grande banquete, e o banquete não durava um dia, uma semana, ele durava 180 dias. De acordo com o verso 4, o texto diz: então mostrou as riquezas da glória do seu reino e esplendor da sua grandeza por muitos dias, por 180 dias. Então, essa história ocorreu num tempo bastante grande, no tempo de festa, de comemorações do rei Assuero. E o povo também comemorou, e nós observamos aqui no verso 5 que, passados esses dias, deu o rei um banquete para todo o povo que se achava na cidadela de Susã, na Babilônia, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Então veja, não somente os príncipes, mas o povo, e a palavra de Deus também diz no verso 9, também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então, nós percebemos que foi um momento de grande festa, 180 dias, 6 meses de festa aí para os príncipes, 7 dias para o povo, e a rainha Vasti então dá também festa para as mulheres, certamente aquelas que vieram nas comitivas destes príncipes que estavam reinando sobre estas províncias do Império Medo-Persa. E quando nós
observamos essa festa ela era banhada de bebidas, de orgias, muitas vezes, de coisas assim, bem excêntricas, como animais vindos de diversas partes do mundo, especialmente da África, não é? Comidas exóticas, pessoas diferentes, com trajes diferentes, tudo isso chamava atenção. E os dias eram então festejados, mas eram regados então diante de muito vinho. O verso 7 diz: dava-lhes de beber em vasos de ouro e vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. O texto diz, no verso 8, bebiam sem constrangimento, como estava previsto ou prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Então estava liberado geral, bebida para todo mundo, coisas bastante, taças de ouro, vinho real. Então, tudo que se poderia imaginar naquela época, então estava sendo usado. E, de repente, o verso 10, ocorre um incidente ali no meio desse banquete tão longo, tão grande, né? O rei está embriagado, diz o verso 10, no 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho. Então, o rei estava já embriagado. Então ele manda chamar a rainha Vasti, uma mulher de grande beleza, né? O verso 12 diz: porém a rainha Vasti recusou-se a vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. A Bíblia de Genebra faz um comentário, e eu creio que muitos pastores já ouvi pregando sobre este assunto, condenando a rainha Vasti pelo fato dela não ser uma mulher submissa ao seu marido, etc. Mas, na verdade, naquele ambiente de coisas excêntricas, de bebida, de orgias, e o rei já embriagado, o que é que você pode sugerir? A Bíblia de Genebra ela aventa uma interpretação que era usada então pelos judeus antigos, e ela diz que as razões da desobediência de Vasti não são citadas aqui no texto hebraico, embora alguns intérpretes judeus tenham explicado que ela recebera ordens para comparecer despida, vestindo apenas a coroa, ou então ela apresentava algum defeito físico na época. Mas, tirando a razão pela qual a rainha Vasti não quis ir, a reação de Assuero foi de uma ira intensa. E ele então vai consultar os sábios. Aqui no verso 13 diz que ele consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E o que o rei vai decidir? A rainha se recusa a vir, ela deveria, todas as pessoas têm que obedecer ao rei naquela época. O rei queria que ela estivesse presente e ela não está presente. A sua reação foi de ira e ele consulta agora os sábios. E então o rei decidiu, ouvindo os sábios, os entendidos, a lei medo-persa. Então ele vai agora fazer com que uma lei seja então produzida. No verso 19, ouvindo então as razões dos sábios que mostraram que não seria um bom exemplo para os maridos, para os príncipes, para todo o reino, a desobediência dentro da casa, então o verso 19 diz: se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um édito real que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outra que seja melhor
do que ela. Então, na verdade, o próprio rei destrona com o conselho dos sábios a rainha Vasti. E então passa-se então um momento de furor do rei, vem o capítulo 2, e agora então o rei, então, ouvindo também os jovens que estavam ao seu lado, no verso 1 desse capítulo 2 diz que ele ouviu os jovens, o verso 2, então disseram os jovens do rei que o serviam. Então ele ouve, e eles então dizem que ele deveria fazer então um concurso de beleza, seria hoje, né? Seria a Miss Persa, ou Miss Medo-Persa, alguma coisa assim, que seria então a futura rainha então do reino. Então ele promulga então essa lei de todas as 127 províncias do império, as mulheres que na verdade fossem aqui virgens, que fossem de boa aparência, de formosura, mulheres que agora caíssem no agrado do rei e que ocupassem agora o lugar de Vasti. As mulheres selecionadas aqui estão no verso de número 12. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Então, a mulher deveria ser embelezada um ano, aquele grupo de mulheres selecionadas entre todas as mulheres do império, mulheres belíssimas, virgens, e que então uma delas seria escolhida para ocupar o lugar então de Vasti. Havia uma mulher entre esse grupo que se chamava Esther, e ela é a grande personagem deste livro que tem o seu nome. Esther significa estrela na língua persa. O seu nome na língua hebraica seria Hadassah, com H, né? E ela foi então selecionada entre as mulheres. Era uma mulher judia, órfã, que fora criada por seu primo mais velho, chamado Mordecai, que era um cativo da tribo de Benjamim, que foi trazido por Nabucodonosor. E ela foi orientada por Mordecai a não contar a sua origem, a origem do seu povo, nem a sua linhagem, que era uma linhagem de reis, uma linhagem da tribo de Benjamim. No verso de número 15 desse capítulo 2 de Esther, então diz que Esther alcançou o favor de todos quantos haviam. E no verso 17 diz que o rei amou a Esther mais do que todas as mulheres, e ela alcançou favor perante ele e benevolência mais do que todas as virgens, e o rei então pôs na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Esse rei que tem o nome Assuero é o rei filho de Dario, chamado Xerxes, né, na literatura e na história. E assim, a Esther se torna rainha, uma mulher belíssima, de grande simpatia, pelo que o texto bíblico coloca, e ela acaba se casando então com o rei persa Assuero, conhecido na história como Xerxes II, que era filho do rei Dario. A história vai se desenrolando e nós não vamos gastar tanto tempo assim, mas para vocês perceberem o grande pano de fundo que tem esse texto tão interessante. Havia um homem chamado Amã, um dos notáveis do reino, que havia planejado acabar com os judeus de todo o reino. Entretanto, Esther e seu primo Mordecai, que a criara, conseguem então fazer que o vil plano fracasse, e Amã acaba morrendo
na própria forca que tinha preparado para Mordecai. E para celebrar o livramento e a vitória sobre os inimigos, os judeus então instituem a festa do Purim, que é celebrada então até os dias de hoje. O que nós estamos querendo dizer com toda essa longa história e que faz sentido para nós compreendermos a história por trás da história? O que realmente tem a ver com isso? O que é, qual é o ponto central, aquilo que o Dr. J. Adams chama de telos, não é? Qual é o ponto fundamental aqui desse texto? O que o texto de Esther mostra é que nós, como pessoas que têm um Deus a quem servem, a quem buscam crer nos seus valores e na sua providência e na sua graça, na verdade, esta pessoa que crê em Deus inicialmente e nos tempos da graça, crê em Jesus Cristo como um cristão, ele é diferenciado pela sua fé e pelos valores que Deus coloca na sua palavra e no seu coração, e esse cristão vive no mundo. Mas como e quando esse cristão pode fazer diferença nesse mundo? Como fazer diferença na sua geração? Quando fazer? Quando é que nós estamos fazendo diferença? Em primeiro lugar, a primeira lição que eu tiraria desse texto, nosso texto está em Esther, no capítulo aqui de número 4, de 12 a 17, esse é o texto que nós vamos atentar nessa hora. Quando nós podemos fazer diferença na geração que nós estamos vivendo? A primeira coisa que nós temos que perceber, se queremos fazer diferença na nossa geração, a maneira de nós fazermos diferença será quando nós deixarmos de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para a nossa volta. O que realmente nos leva a olhar para a nossa volta. E eu creio que os versos 12 e 13 desse capítulo 4 de Esther nos chamam a atenção. O texto diz: fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagine que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Mordecai tinha sabido de um édito que foi colocado com o sinete real dos medos e persas, que não se pode revogar, que de fato os judeus deveriam ser mortos num determinado dia e os seus bens retirados, né? Então Mordecai se veste, rasga suas roupas, joga cinza sobre a cabeça e aparece lá na porta do palácio, e os guardas não o deixam entrar. Ele então manda, em segunda situação, a rainha, a mensagem dizendo que ele precisa falar muito com ela. E ele então, a rainha Esther diz: olha, eu não estou entendendo nada. Mas ele diz: olha, não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre os judeus. Ora, Esther era uma mulher que revelava simpatia, simplicidade, era extremamente simpática. Isso fazia com que ela era agradável a todos. O texto da NVI diz que Esther agradava a todos os que a viam, né? Mulher simpática, devia ser sorridente, inteligente, rápida no raciocínio, sabia o que falar, como se portar. Então, na verdade, mas ela não entende nada de política. Aliás, ela não está no centro político, ela não está nas ruas, ela não está no palácio com o rei, porque as mulheres não poderiam entrar sem que o rei a chamasse. Então ela, na verdade, ela também não era uma mulher exigente, era muito simples.
foi oferecido o que ela quisesse, ela simplesmente usou os grandes tratamentos de beleza e a comida saudável que ela poderia comer naquela oportunidade, mas ela não pede nada mais além do que é oferecido, mas ela não sabe o que está acontecendo. Então, o que Mordecai alerta o coração de Esther é para que ela não olhe somente para si mesma, quer dizer, eu sou rainha, eu estou numa posição muito boa, as outras pessoas que se danem. Ela não tinha essa visão, mas ela não sabia que ela realmente estava fazendo isso. Ela não podia entender porque o seu primo, que foi colocado no lugar do seu pai, que a criara, é, ela não entendia porque ele estava assim tão agitado e ela, como não entendia questões políticas, ela não olha para a sua volta, ela não pergunta o que está acontecendo. Ela poderia ter perguntado a um dos oficiais ou mandar o oficial lhe responder esse questionamento. Mas como ela faz diferença? Se ela olha só para si mesma, ela não pode fazer uma diferença na sua geração, não pode ser relevante, não pode olhar. Muitas pessoas hoje eu vejo muito preocupadas com o seu Facebook, com o seu Instagram, com o seu WhatsApp, com a sua vida pessoal, os outros que se dane, eu resolvo a minha vida, eu decido. Não é assim a vida. O cristão, ele faz diferença quando ele deixa de olhar para si e ele começa a olhar para outras pessoas. E o que nós observamos nesse texto é que Mordecai alerta a Esther: olha, se você está pensando que você está na casa do rei, vai estar tudo certo, eles não sabem ainda que você é uma mulher judia. E a hora que eles souberem, o édito do rei vai pegar você também. E você vai morrer junto conosco. No fundo, o que ele está dizendo é isso. Ela olha só para si, mas não olha o que está acontecendo. Muita gente faz isso. Será que nós podemos fazer diferença? De que maneira também? Quando nós começamos a olhar não só para si, mas em segundo lugar olhamos para os acontecimentos. O verso 14 diz: porque se de fato, se de todo caíres agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para a conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Então veja, além de questionar a Esther, Mordecai ou Mardoqueu, é uma outra tradução, ele está preocupado que além da rainha, ela está olhando somente para si, ela não olha os acontecimentos e não olha os acontecimentos com gravidade. E ele coloca o juízo, o que pode acontecer nessa oportunidade. Se você se calar agora, Esther, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa perecereis. Quer dizer, todos os nobres que foram trazidos para a cidadela de Suzã, Nabucodonosor tirou os melhores homens, os jovens, as mulheres bonitas, trouxe todos para a Babilônia, né, para a cidadela de Suzã. E agora ele vai questionar a rainha Esther, quem sabe esse édito real que foi colocado para que todos os judeus venham morrer, será que ele não tem a ver com a posição que você foi então colocada agora? Você está colocada como rainha. Será que não é esta conjuntura pela qual Deus, no fundo, está trabalhando na sua vida? No fundo, ele quer dizer isso. Na verdade, o conceito de Deus no livro de Esther ele está bastante oculto, mas ele está presente como nesta frase. E quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada rainha?
Então ele questiona, será que não é providência de Deus que você esteja aí para salvar o povo judeu? E quando a rainha Esther toma ciência do que de fato está acontecendo, e ela percebe que é ela que Deus está chamando, não é o vizinho, não é a pessoa que está na praça, que está na porta, não é algum serviçal do rei, mas ele diz, é ela percebe, sou eu. É exatamente isso que você tem que perceber, é que Deus está chamando a sua vida, Deus está querendo você para que você faça diferença na geração. E quando você não olha para além do que está do seu umbigo, da sua vida, você não consegue enxergar aquilo que está acontecendo. E quando ela se depara e ela não se aliena com aquilo que está acontecendo, ela se depara que se ela não tiver uma ação ali, os judeus serão mortos. E essa mulher agora revela a sua convicção e a sua coragem. E Deus tinha um plano na velha aliança e ela estava no momento certo. E ela aproveita essa oportunidade de Deus, mesmo que assumindo riscos, ela estava disposta a tudo. E ela então diz assim, se tiver que morrer, morrerei. Diante do rei, Assuero, ela é recebida, e ele, quando viu a rainha Esther ali no pátio, ele teve misericórdia dela. Olha, quando as pessoas olham à sua volta, elas vão então fazer diferença na sua geração, vão começar a perceber os problemas das pessoas, e vão começar a ajudar as pessoas nos seus problemas, vão se alegrar com elas nas suas alegrias, vão conviver como povo de Deus. Mas a pós-modernidade, que tem um dos sintomas a individualidade, faz com que as pessoas se retraiam cada vez mais. E um dos grandes problemas hoje é o suicídio por causa dessa questão. Mas a terceira lição que nós percebemos, não só fazendo a diferença quando nós não só olhamos para si, mas olhamos para a nossa volta, não só fazendo diferença quando olhamos para os acontecimentos que nos afligem ou afligem as pessoas, mas quando nós nos tornamos redentores dessa geração. O verso 15 a 17 diz a palavra de Deus, então disse Esther que respondessem a Mordecai, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem na cidadela de Suzã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai e tudo fez segundo Esther lhe tinha ordenado. Veja que Esther era uma mulher que possuía no coração uma piedade que levava a interceder 3 dias de jejum e oração. 3 dias de busca de sabedoria. Se há algo que está no coração de Esther, é a questão da intercessão e a questão da sabedoria. Ela foi usada no plano do Senhor, dentro da sua providência para abençoar o povo judeu. Ela não menosprezava o poder da oração e do jejum. Ela diz a Mordecai, vá se reunir, diz na NVI, todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites, e eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei e ainda que seja contra a lei. Ela também é inteligente, é perspicaz e aproveita para falar com o rei sobre si, o seu povo, sobre o terrível estratagema de Amã, e o resultado é que houve felicidade, alegria, regozijo e honra, como diz o capítulo 8, verso 16, para Esther, para Mordecai e para todo o povo judeu. Daí vem a festa do Purim. Para concluir, como você tem sido? Você tem sido uma pessoa diferenciada na sua geração? Quais os valores que você tem apresentado? O Antigo Testamento ressalta que deve haver um testemunho de uma geração para outra geração. O Salmo 145, verso 2 diz, uma geração louvará a outra geração as tuas obras, as obras do Senhor, e anunciará os teus poderosos feitos. Quer dizer, uma geração vai anunciar os feitos do Senhor
a outra geração. Como fazer diferença nessa geração? Jesus disse: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. João 9:5. Ele disse também aos seus discípulos lá no Sermão do Monte: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia, uma lamparina, para colocá-la debaixo do alqueire ou debaixo da mesa, mas no velador, lá em cima, onde a luz está então irradiando. E essa luz alumia a todos que se encontram na casa. Jesus então conclui essa lição e ele diz assim: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras, as boas obras, e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Esther e Mordecai fizeram diferença na sua geração, pois salvaram todo o povo de Deus do extermínio da sua época. Você tem feito diferença na sua geração? Como você pode fazer isso? Que Deus o ajude com esses ensinamentos. Releia essa mensagem, veja os textos e procure aplicar na sua vida pessoal. Que Deus o ajude. Amém.